Olha só, às vezes você tem uma empresa e chegou num momento que você está percebendo que as coisas não estão dando muito certo. Os indicadores financeiros, as suas vendas, o retorno que você esperava que tivesse não estão bons, né? A coisa não está acontecendo, né? E você chega num momento que você tem que ter até uma certa humildade de reconhecer que algo está errado, né? E aí você começa a pensar, poxa, será que é o momento de eu fechar isso aqui? Né? E isso pode de fato acontecer, né? Às vezes a gente tem que fechar uma empresa, mas também, às vezes você pensa, poxa, será que há algo que eu deveria fazer e que eu não estou fazendo? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui, sobre duas formas principais de você salvar uma empresa que está com os números, né, indo ladeira abaixo, né? Rentabilidade não está acontecendo, você não está vendo dinheiro dentro do negócio, né? Então você que tem uma empresa e está nessa situação, ou até que tem ou está começando, quer começar um negócio agora, né? E quer se prevenir, né, de chegar nesse ponto, né, de ter que, de repente, decidir ali o que fazer para sair de uma situação complicada na empresa, fica nesse vídeo aqui porque eu vou te falar essas duas coisas que podem ser feitas, são as duas principais coisas, né? E que na verdade tem a ver com os dois principais erros também que geralmente são cometidos e que acabam levando a empresa a esse momento assim de ter que pensar, pô, será que vale a pena continuar? Será que tem algo que ainda dá para ser feito, né? Você está na Grana Escola de Negócios e bora pro vídeo que eu vou te explicar essas duas coisas. Bom, o primeiro ponto, né, que você tem que olhar aí, que é a principal coisa que você pode fazer para salvar uma empresa da falência, para salvar uma empresa que está indo ladeira abaixo, né? E que eu acho que você deve prestar atenção nisso e tentar corrigir isso antes de decidir fechar a sua empresa, né? Como eu disse, pode ser que você chegue a decidir realmente que, olha, Vitor, mesmo fazendo isso que você falou, eu acho que não compensa que eu vou ter que fechar. E não tem vergonha nenhuma nisso, tá? Bons empresários, grandes empresários, geralmente deram certo a partir da terceira, quarta empresa. Então, isso acontece no nosso meio, a gente tem que errar, né? Não tem como a gente fugir desse risco. Mas existe essa primeira coisa aqui que eu vou falar agora que você pode fazer e ver se isso resolve. Geralmente tem uma boa chance de resolver esse problema, que é o seguinte, é corrigir o fluxo de caixa, né? Você já deve ter me ouvido falar muito sobre isso aqui no canal da Grana, e eu falo muito sobre isso porque, na verdade, a principal coisa, como eu disse aqui no começo do vídeo, né, essas duas coisas que eu vou falar estão ligadas aos dois principais erros que são cometidos por pequenos empresários. Né? E o erro do fluxo de caixa é o principal erro hoje no Brasil, pelo menos. Né? E corrigir isso é a primeira coisa que você tem que tentar fazer antes de decidir fechar uma empresa. Se você ainda não tentou corrigir o fluxo de caixa, você ainda não tentou tudo. Né? Você não esgotou as possibilidades ainda. O que você pode fazer para corrigir o fluxo de caixa? E aí eu vou te explicar antes o que é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é aquele dinheiro que a sua empresa tem em caixa e que fica circulando dentro da empresa. Como a gente já falou em diversos outros vídeos aqui, você pode olhar aí no canal, né? É importante ter um dinheiro no caixa da empresa para que ele consiga fazer esse papel de flutuação dentro da empresa. Sai dinheiro para comprar estoque, vende as mercadorias, volta o dinheiro com lucro, né? Mas existe sempre aquele caixa ali que vai sendo mantido para fazer a empresa girar. E quando isso se desbalanceia é quando geralmente a empresa começa a ir ladeira abaixo. Então, o que você pode fazer para corrigir esse fluxo de caixa? Basicamente, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com você colocar dinheiro dentro da empresa. Fala, Vitor, mas a empresa não está dando certo. Então, às vezes o problema é um problema de fluxo de caixa. E se você conseguir formas de colocar dinheiro dentro da empresa, pode ser que você tenha uma chance de salvar a operação dessa empresa. E aí, quais são as formas principais que eu vou te dizer aqui? A primeira coisa é você, como empresário, pegar dinheiro pessoal seu e colocar lá, né? Essa geralmente é a primeira coisa que a gente tenta fazer. Mas geralmente, né, a gente não tem capital suficiente para fazer esse aporte e conseguir sanar todos os problemas da empresa e ganhar mais um prazo para tentar fazer a empresa dar certo. Então, existem outras coisas que você pode fazer. A primeira, e eu diria que a mais barata delas, depois de você mesmo colocar dinheiro na empresa, seria encontrar um sócio disposto a investir na empresa em troca de uma parte dessa empresa, né? E aí juntos com o capital que esse sócio vai investir,
vocês conseguirem fazer a empresa crescer, a empresa sair desse buraco, né? A desvantagem, né? A vantagem disso aqui é que você não vai pagar juros, né? E a desvantagem é que a empresa não vai ser mais só sua, vai ter uma parte da empresa que vai ser de outra pessoa. Mas olha, dependendo do tamanho da sua empresa, você não precisa vender uma parte muito grande desse negócio. Você pode vender uma pequena parte em troca de um certo valor. É claro que você vai ter que equilibrar isso aqui. Ninguém vai colocar dinheiro na sua empresa em troca de uma parte pequena de participação se a sua empresa não for lucrativa, entende? Se ela não tiver pelo menos o potencial de dar lucro. Então, a dica aqui é: estude como você pode mostrar para esses investidores as possibilidades boas que tem dentro da sua empresa e que, na verdade, o problema que você está enfrentando é só um problema de fluxo de caixa, né? Se esse for o caso, você conseguir encontrar um investidor, é de certa forma um dinheiro barato a curto prazo, né? A longo prazo é um dinheiro caro, porque você vai ter uma pessoa participando da empresa e ela vai querer dividir lucros no futuro, né? Mas a curto prazo é a coisa mais alcançável, eu diria assim, que você pode fazer, tá? E a segunda forma, depois, né, de você mesmo ter tentado colocar dinheiro ali, ou se de repente você não quer você colocar dinheiro, né, a segunda forma seria você captar, né, dinheiro de instituições bancárias, né, e você pegar dinheiro do banco para poder gerar fluxo de caixa. E aí, o que é o ponto aqui? Primeiro, você tem que ter crédito com o banco, você tem que ser, né, você já tem que estar há um tempo, tem que ter um relacionamento com a instituição bancária para conseguir isso, e você tem que se atentar muito bem ao prazo, né, a taxa de juros que vai ser aplicada nisso, e eu diria que você tem que pensar muito bem para fazer isso, porque no momento que você pegar esse fluxo de caixa, pegar esse dinheiro do banco, você vai ter que fazer essa empresa sair do buraco. Então, só faça isso se você já tiver mais ou menos traçado o plano com o qual você vai tirar sua empresa desse lugar ruim que ela está, tá bom? Mas é uma forma de fazer isso, inclusive é a forma mais utilizada, tá? As grandes empresas sempre captam dinheiro com bancos e evitam ao máximo diluir suas ações e colocar mais sócios para dentro. E o segundo ponto aqui, a segunda coisa que você pode fazer para salvar uma empresa, para salvar um negócio próprio aí da falência, é diminuir o tamanho dessa empresa e desse negócio. E essa coisa que você pode fazer aqui, que é diminuir o tamanho da empresa e do negócio, ela está ligada a um erro muito comum também que eu já falei em outros vídeos aqui, que é o erro do hypersize. Às vezes você começou essa empresa muito grande, com uma estrutura muito cara, e aí você vai ter que baratear essa estrutura. Ou às vezes você até começou bem, mas ao longo do tempo você foi percebendo que a estrutura foi ficando cara em relação ao faturamento que a empresa está tendo. Então, ao invés de simplesmente fechar a empresa, tente diminuir a empresa primeiro, né? Tem que fazer o que a gente chama de downsize, diminuir o tamanho. Como você pode fazer isso de forma assertiva? Existem algumas dicas aqui para você. Na verdade, eu vou ilustrar uma situação de downsize para você entender o que seria isso, né? E aí você pega essa situação e você vai aplicar mentalmente no seu nicho, no seu negócio e ver o que dá para fazer. Por exemplo, vamos supor que eu tinha uma pizzaria, uma hamburgueria. Vou pegar uma hamburgueria, que eu sempre uso exemplo de hamburgueria aqui no canal, né? Vou pegar uma hamburgueria, né? O que poderia ser um downsize? Vamos supor que nessa hamburgueria eu tenho um salão, eu tenho garçons, né? O cliente faz o pedido pro garçom, o garçom vai lá na cozinha, entrega o pedido, etc. O pedido sai, o garçom pega e leva na mesa pro cliente. Veja só, e se eu colocasse um totem de pedidos automáticos, né? E eu pudesse não necessitar dos garçons? E se eu colocasse aquele sistema de shopping que a pessoa vai até o guichê do restaurante, faz o pedido dela, né? Ela pega uma senha e fica esperando o pedido ser chamado. Com isso, você não tem a necessidade dos garçons. Isso é um downsize, eu estou diminuindo a minha estrutura, né? Poxa, e se ainda estiver ruim, e se eu ir para um aluguel menor e ao invés das pessoas irem consumir ali no salão da hamburgueria, eu trabalhar só com delivery ou retirada, né?
estou diminuindo o tamanho. Veja, esse downsize, essa diminuição da estrutura, não precisa ser uma coisa ad eternum, assim, né, que vai durar para sempre. Pode ser uma coisa momentânea, para salvar a sua empresa naquela época ruim, e quando começar a lucratividade de novo, quando você arrumar um investidor, quando você conseguir captar um dinheiro, ou quando você conseguir ter mais lucratividade, você vai reinvestindo para fazer essa empresa crescer de novo. Porque às vezes você está passando por uma fase ruim, né? Então você tem que saber diminuir o tamanho dessa empresa. Bom, essas são as duas dicas que eu tenho para você conseguir salvar uma empresa numa situação ruim financeira aí, né? E eu peço agora que você dê o like aí se você gostou do vídeo, né?